Eu estou sempre dizendo nas minhas redes sociais, desde o começo do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro ia ser julgado por crime contra a humanidade. Lembra? Parece que está se tornando uma realidade. Está se tornando uma realidade. A CPI, a CPI, que é presidida por Omar Aziz, pelo Renan Calheiros, né? Pelo Randolph, pelo senador Humberto, que são os principais nomes do Senado na CPI do Covid, vai entregar, sim, um relatório ao Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade. Vai ter requerimentos sendo entregue ao Procurador-Geral da República, aqueles requerimentos de pessoas que são parlamentares, que têm imunidade parlamentar. Esses serão entregues à PGR, ao Procurador-Geral da República, o Aras, porque eles têm imunidade. Mas todos aqueles outros que depois, na CPI do Covid, inclusive um que não depois, eu estou sabendo, que é o Silas Malafaia, será citado no relatório da CPI do Covid e será entregue à justiça comum, porque são pessoas comuns, igual o senhor Luciano Davan, diretores de empresas ligadas ao governo que fizeram conluio para a corrupção. Isso aí vai tudo para a vala, vai tudo para a justiça comum, para a justiça comum. Agora, o Bolsonaro, além de ter o seu nome citado e entregue lá no Procurador-Geral da República, ele sendo o presidente da República, ele também vai ter toda a papelada dele entregue a um tribunal de crimes contra a humanidade. A acusação deve constar do relatório do senador Renan Calheiros. Se já estava queimada a imagem do Bolsonaro lá fora, se já estava queimado, se ninguém queria escutar Bolsonaro, agora vai ficar pior. E muito pior. E muito pior. Imagine se esse tribunal vai pautar ou não vai pautar. A CPI do Covid pretende responsabilizar Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade, levando seu caso ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Integrantes da CPI do Covid se articulam para que uma cópia do relatório final da investigação parlamentar seja enviada ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Pretende atribuir ao Jair Bolsonaro as condutas que, na avaliação deles, configura crime contra a humanidade, um tipo penal avaliado pela Justiça Internacional, informa o jornalista Marcelo Rocha em reportagem publicada no Folha. Mitou? Mitou? O mundo vê o Brasil com preocupação. As queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, isso é crime também contra a humanidade. Os povos indígenas não protegidos pelo governo Bolsonaro, e sim perseguidos pelo governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro dando apoio a garimpeiros em terras indígenas, usando avião da FAB para levar garimpeiros para conversar no Ministério do Meio Ambiente com o ex-ministro Salles. Isso não vai ficar impune. Os 600 mil mortos do Brasil, isso não vai ficar impune. O Bolsonaro indo até a ONU sem estar vacinado, sem máscara, fazendo aglomeração no Brasil, mandando parlamentar invadir hospitais que estavam tratando o Covid, hospitais de campanhas. Isso não vai ficar impune. Tirando máscara de criancinha no colo, sem que fosse da vontade da mãe. Não vai ficar impune. Se a mãe colocou a máscara, que era para estar com a máscara. Se os pais colocaram a máscara na criancinha. Porque eles queriam que a criancinha estivesse de máscara.
A inexistência de um tratamento sem eficácia, que contribuiu para o elevado número de vítimas da pandemia do Brasil, 600 mil mortos. Essa propaganda generalizada de remédio que não tem nenhum tipo de eficácia para o tratamento, enganando a população, patrocinando fake news direto da presidência da República. Isso não vai ficar impune. Muitas pessoas morreram por causa dessas mentiras e persiste ainda nessas mentiras. O atraso na vacinação e na desassistência aos povos indígenas são algumas acusações. Levada adiante, os senadores avaliam essa estratégia de levar até um fórum internacional para que o presidente seja julgado. Vai entrar na história como o primeiro presidente do Brasil que teve um julgamento em um tribunal internacional contra crime contra a humanidade. Contra a humanidade, não só contra os brasileiros, mas sim contra o mundo, por propagar o vírus, por patrocinar falas de remédio que não tinha nenhum tipo de eficácia, por ser o garoto propaganda da pandemia no mundo. O garoto propaganda da pandemia do mundo. O Renan Calheiros, o Omar Aziz, o Randolph, o Humberto Costa e todos os outros parlamentares que seguem naquela casa na CPI de Covid estão de parabéns, porque não se deixaram intimidar em momento algum por outros senadores da base do governo. Não deixaram se intimidar por robôs de rede social que invadiram as redes sociais desses parlamentares para falar mal, para intimidar as suas famílias. Estão de parabéns. Estão de parabéns a todas as plataformas digitais que mostrou a CPI do Covid para o Brasil, para o povo entender quem realmente era o governo Bolsonaro. Mais uma vez, o Bolsonaro tem a maior rejeição de todos os tempos que um presidente da República já teve. E agora o Brasil vai passar a vergonha de ter, num futuro não tão distante, um ex-presidente da República sentado na cadeira de réu de um tribunal internacional que julga crimes contra a humanidade. Eu acho bom e pouco. Leva os filhos também. Leva todos para lá, para ser réu. Quem sabe lá, em vez de uma tornozeleira eletrônica, fica preso mesmo. Elisiário Máximos, com você. A verdade é essa. A verdade é essa. Toma cuidado, Bolsonaro. Tá chegando o teu momento. O que você acha disso, hein?